Bom, continuando aqui, a gente chegou agora numa parte que o Kasparov, em 1981, ele jogou o Torneio Internacional de Moscou. E o que eu acho interessante dessa parte, né, é que ele fala assim, que o Torneio Internacional de Moscou de 1981 foi o primeiro teste sério de xadrez de alto nível que ele teve. Pra quem tá acompanhando as aulas e já viu as anteriores, o Kasparov ele já jogou contra o Karpov, já jogou contra o Smyslov, já jogou contra vários caras muito bons nas partidas anteriores do livro. E ele já tá aí nessa época, 1981, com um rating de 2.625. Que hoje já é o nível de um GM bem forte. Mas nessa época era mais ainda, porque tinha menos grandes mestres, tinha muito menos gente com esse rating de 2.600. E mesmo assim, ele fala que essa foi a primeira vez que ele jogou um torneio de alto nível. Torneio de mestres de bem alto nível, assim. Aí eu acho interessante, né, pra ver como era muito alto o nível nessa época na União Soviética. Porque ele já tinha enfrentado, ele já tinha jogado o Campeonato Soviético, a primeira vez que ele jogou ele ficou em terceiro, quarto. Ele já tinha enfrentado vários dos melhores jogadores do país em outros torneios, mas o nível interno lá era muito alto, né? Então ele ainda não tinha jogado nenhum torneio internacional, na opinião dele, entre grandes mestres. Esse foi o primeiro, de nível realmente top, assim, torneio de elite. E aí ele fala que nesse torneio o destino dele foi variável, assim, a sorte dele ficou variando durante o torneio. Então ele queria mostrar as partidas mais interessantes. Vamos dar uma olhada. Primeira rodada aqui de pretas é Beliavsky Kasparov. É isso aí, 2.625 hoje nem top 100. Não chega nem top 100 hoje em dia. De tão alto que. Tanto que o rating subiu, exato. Mas na época dele, tipo, esse rating aí devia ser, sei lá, top 50, talvez. Ou mais até, né? Talvez top 30, vai saber. Porque acho que nessa época só tinha um Karpov de 2.700. Então, cavalo F6, C4, G6. Cavalo C3, bispo G7, E4. Essa. A gente viu até agora pouca Índia do Rei do Kasparov no livro, mas a partir de agora começa a aparecer algumas. O Kasper aí curtia jogar Índia do Rei bastante. F3, Roque, bispo E3 e cavalo C6. Variante Saimish e até hoje em dia essa linha com D6 e essa variante com cavalo C6 ela é bem popular. Dama D2 e A6. Aí jogou cavalo E2. E nessa partida o Kasparov joga torre E8. Ele não joga torre B8, que é o principal. Com a ideia de B5, né? Pra contestar um pouco o espaço das brancas no centro. Joga torre E8. E aqui o Beliavsky faz cavalo C1. Bom, o problema das brancas nessa variante geralmente é esse cavalo aqui mesmo, porque ele fica atrapalhando o bispo, né? Como as brancas jogaram F3, elas têm que dar um outro jeito de desenvolver o cavalo. Às vezes ele vem para G3, e às vezes ele vem para C1, que foi esse caso. Mas ele comenta que H4 levaria a um jogo mais agudo, mais interessante. Talvez ele pretenda jogar com cavalo G3 e H5, né? Jogar pela ala do rei mesmo, até com roque grande. Que às vezes tem na Saimish um roque grande. Qual a ideia por trás do avanço D5? Como assim? Tipo D5 aqui? É que aí eu acho que ele joga cavalo E5, né? E bate em C4. Cavalo F4, que sugeriram também. Bom, o problema do cavalo F4 é que ele fica no caminho do bispo das brancas. Então já parece meio... Assim, não parece tão harmônico, né? E ajuda porque depois o preto... Porque o preto pode jogar E5 ganhando tempo já. Atacando o cavalo. Aí já faz esse lance mais ativamente aí. É importante que as brancas possam jogar D5 contra E5, mas aqui não tem essa opção. Não vai dar. As casas mais seguras normalmente são essas mesmo, ou C1 ou G3. São as duas opções ali. Nessa partida o Beliavsky decide jogar cavalo C1. E depois ele pode manobrar o cavalo ou pra D3 ou pra B3, de preferência pra B3, pra não ficar no caminho das peças. Mas se deixar, o branco quer jogar bispo E2 e roque, né, terminar o desenvolvimento.
E aqui o Kasparov joga E5. E foi D5. Então a primeira pergunta para vocês é o seguinte: para onde que vai o cavalo das pretas agora, depois de D5? Para onde tem que ir esse cavalo? A5? A5 leva B4, hein? O cavalo fica preso. B8 e remanobra para D7. Às vezes rola isso. Às vezes joga com cavalo B8. B4 leva A3. Essas duas casas aqui vão perder o cavalo, né? A5 leva B4 e cai. E B4 leva A3 e cai também. Cavalo B8 seria uma manobra até possível para ir para D7, mas o Kasparov joga mais ativo. Ele joga cavalo D4. Bem melhor essa casa aqui. Essas outras opções que vocês deram são ou ruins, né? Cavalo A5 e cavalo B4, ou passivas, como cavalo B8 e cavalo E7. Ele tá jogando pela atividade. A gente vai ver que esse cavalo fica muito bem em D4. Primeiro ponto é que não dá pra tomar o cavalo. Se joga bispo toma D4, E por D4 e dama D4, aí a torre tá muito bem colocada em E8, para as pretas terem cavalo por E4, que ataca a dama com o bispo. E ó o ataque aqui na coluna E agora. Aí as brancas já estão perdidas. Não, não perde o peão por conta disso. Tem esse cavalo por E4 depois. E daí as brancas já estão totalmente perdidas. Aqui vai ter que entregar a dama, né? Senão vai levar um monte de descoberta aí. Então o cavalo já fica bem em D4. O Beliavski, o adversário do Kasparov, que também é um cara de 2.600, né? Com certeza ele sabia que ia vir cavalo D4. Mas ele tinha em mente expulsar o cavalo agora. De novo, voltando para E2. Por que ele foi e voltou, né? Porque agora ele estava esperando que se tomasse em E2, bispo toma, ajuda o desenvolvimento das brancas. As brancas continuam com roque. E depois pode seguir talvez com C5, que é o plano na Índia do rei. Ganhando mais espaço ali e abrindo a ala do rei, a ala da dama também. Fala aí, Ezequias. Sumido, né? Andei meio sumido, mas tô de volta. O Kasparov fala que cavalo B3 era mais interessante. Ele achava melhor cavalo B3. Mas na partida foi cavalo E2. E aí isso dá alguns problemas adicionais para as pretas. Quer dizer, para as brancas. Porque ele joga C5. Não deixa, né, as brancas desenvolverem. Se ele troca, que ele ajuda o desenvolvimento das brancas. Então ele joga C5. D por C6. E agora ele toma de cavalo em C6. Aí pode parecer que nessa posição as brancas estão bem até, né? Por causa do peão atrasado em D6, casa D5. O problema é que o cavalo de E2 atrapalha o desenvolvimento das brancas. Por isso que ele fala que era melhor o cavalo estar em B3. Se o cavalo tivesse em B3, não ia estar no caminho do bispo. Então seria muito mais fácil das brancas completarem o desenvolvimento. Por exemplo, nessa posição, se joga torre D1, para atacar D6, ele faz bispo E6. E agora tá atacando C4. Contra-ataque, né? Cavalo C1. E dá pra fazer um lance como torre C8. Aí as pretas não se preocupam, né, com a posição, porque tem um bom desenvolvimento aqui. Por exemplo, dama por D6. Permite dama A5. E agora ele tem torre D8 também. Além da pressão aqui em C4, né? É muito provável que recupere o peão das brancas. Que as pretas recuperem o peão na base da atividade. B3 para defender C4 é jogável? Mas vai seguir algo parecido, né? Dama A5 aqui. E você não pode tomar em D6 porque é muito perigoso. Dá muita atividade para as pretas. Mas poderia, só que ele fica sempre com esse problema aí. Que tem que continuar desenvolvendo as peças. E sempre vai entrar um cavalo em D4 quando jogar cavalo G3, por exemplo. Sem falar que tem umas ideias parecidas com a da partida. Mas vamos ver como foi na partida. O Beliavski aqui, depois de pensar bastante, ele decidiu jogar de um jeito ativo. Tentou resolver de uma forma mais dinâmica os problemas. E jogou cavalo D5 nessa posição.
Que parece uma decisão boa. Porque ele ocupa a casa, libera C3 pro cavalo, que ele ainda precisa resolver esse cavalo aqui, mas também cria uma ameaça forte, que é bispo B6. Bispo B6 seguido de cavalo C7. Essa é a ameaça das brancas aqui. Então ele espera ganhar tempo, né? Continuar o desenvolvimento e ganhar tempo. Nesse momento eu acho que o Kasparov encontrou uma ideia muito boa. Então já dá pra calcular um pouco e pensar aí como que vocês jogariam de pretas. Você acha as partidas antigas mais bonitas que as atuais? Ah, não, acho que são boas todas, né? Eu gosto das antigas e das mais modernas também. Essas partidas do livro, por exemplo, eu gosto de todas, praticamente. E aí, pessoal? Se alguém tiver alguma ideia para as pretas aqui, depois do cavalo D5. Cavalo D7, só defendendo ali. Ameaça de bispo B6. Cavalo por E4. Aí toma, né? F por E4. Cavalo E7. B5, Bob Pescador. Cavalo por E4. Mas cavalo por E4, F por E4, o que vocês estão vendo? Porque dama H4 cheque, cavalo G3. Aí não vai compensar a peça. Um dia do ré é mais difícil de jogar que Grunfeld? Ah, não sei dizer. É que eu nunca joguei nenhuma das duas. Resultados de hoje dos brasileiros. Passaram Krikor, Fier e Darcy para a semifinal dos grupos. Do grupo deles. E aí, mais alguém sugere alguma coisa para as pretas? Boa noite quem tá chegando. Dama assim que troca as damas. Mas depois que trocar damas já leva o cavalo C7, hein? Na hora. E mesmo que não leve o cavalo C7, você fica muito mal, né, de estrutura, assim, mesmo depois de trocar damas. É, o Kasparov ele percebeu o seguinte nessa posição, que estrategicamente ele estaria um pouco inferior se ele não fizer nada, se ele não fizer nada muito enérgico aqui. Por exemplo, as linhas que ele calculou que ele não gostou foram cavalo por D5, C por D5, cavalo E7, cavalo C3, que realmente dá uma vantagem de espaço confortável para as brancas. Depois esse bispo sai tranquilo, né, para D3 ou E2 e roque. E aí já tem a coluna C aberta na ala da dama, já tem umas casas fracas. Ou sugeriram aí também cavalo D7 mais B4. Também parece promissor para as brancas, vai ganhando mais espaço. Pode jogar torre B1 ou torre C1 e preparar um B5 na hora certa. E vai ser bem desagradável jogar isso de pretas. A Índia do Rei é uma abertura onde muitas vezes as pretas ficam um pouco piores mesmo estrategicamente, mas elas confiam no dinamismo da posição. Então, se você percebe que você tá com vários problemas estratégicos, assim, posicionais, é hora de jogar de uma forma dinâmica. Senão você vai acabar ficando pior de graça. Né? Um exemplo aqui, ó, o Dama A5 que tinham sugerido. Dama por A5, cavalo por A5. Já tem cavalo C7 nessa posição, mas ainda tá sobrando um cavalo por C4, pelo menos para compensar. Mas, por exemplo, depois de cavalo C3, tá lindo pro branco, né? Vai poder jogar torre D1 para bater em D6, ainda tá ameaçando o cavalo C7. Então, estrategicamente fica bem ruim, eu acho, já pro preto. Por isso que o Kasparov percebe que ele tem que jogar dinamicamente. Até porque, qual que é o problema das brancas nessa posição? O que vocês acham que é o problema da posição das brancas? Esse quinte não para, né? Pois é, o cara não para nunca, né?
Rei não desenvolvido? Desenvolvimento, exato. É o desenvolvimento das brancas. Justamente por quê? Por causa do jeito que ele jogou a abertura ali. Desenvolveu mais rápido a ala da dama, botou o cavalo em E2. Então ele ainda tem aqui uma questão, principalmente com o rei no centro e as peças da ala do rei. Mas quando você tem vantagem de desenvolvimento, você precisa jogar de uma forma dinâmica para explorar isso, de uma forma ativa. Porque se você jogar muito tranquilo, a vantagem some. Eu já falei isso em outras aulas. É uma vantagem temporária. Vantagem temporária quer dizer que você tem que usar ela antes que ela desapareça. Então ele joga aqui B5. Que tinham sugerido também. B5 é o único lance mais ativo para abrir alguma coisa na posição. E como algumas pessoas que acompanham as outras aulas do livro já devem ter percebido, o Kasparov tem um senso dinâmico muito bom nas posições. Principalmente em relação a sacrificar material por atividade, essas coisas ele enxerga muito bem. Torre B8, é que torre B8 dá pra jogar até bispo B6, né? Aí você não tem tempo de fazer o B5. Você fica bloqueado ali. B5 direto é o lance mesmo. Mas ele calculou bastante. Ah, ele fala que nesse momento, depois do cavalo D5 aqui das brancas, ele bateu o recorde pessoal dele de tempo gasto em uma jogada. Então, que nem ontem a gente viu o Krikor gastando 56 minutos pra um lance. Hoje a gente viu ele gastando 57 para 2, né? Somando. E aqui o Kasparov bateu o recorde dele e pensou 1 hora e 8 minutos pra B5. 1 hora e 8 minutos aqui pra avançar o peão. Mas ele teve que calcular várias complicações. Então vamos ver. Seguiu o bispo B6. E foi, né? O branco vai atrás do cavalo C7 ali. O Kasparov diz que depois de cavalo de EC3, né, se continua desenvolvendo só, ele pretendia jogar cavalo D4 agora. Ele ia continuar jogando pra frente, bem ativo. Se aquele passa 1 hora num lance faz 15 ao toque, não porque, acho que ele não fala isso depois, ele só fala que ele gastou 1 hora e 8 minutos nesse lance. Cavalo B6 não era melhor? É que bispo B6 vai ganhar material, cavalo B6 não ganha. Cavalo B6, torre B8. Cavalo C8, torre C8, normal. Do jeito que ele joga, ele ganha material, porque bispo B6, dama D7 e cavalo C7, dá um duplo nas torres. Mas, nessa 1 hora aí de pensamento, o Kasparov com certeza considerou essa posição. Torre B8, cavalo por E8, dama por E8. E ele fala que agora foi a vez do adversário dele, o Beliavsky, pensar por bastante tempo, por um longo tempo. Porque ficou um pouco claro que as coisas não são assim tão fáceis. Que as brancas não têm um jeito tão evidente de como terminar o desenvolvimento. Então, depois de pensar bastante, ele jogou bispo E3. Mas o Kasparov mostra algumas variantes legais nesse momento aqui, para mostrar como a posição das brancas é complexa. Que não é tão... Pode repetir mais uma vez? Então, ó. Vamos lá. Foi cavalo D5. Cavalo D5 cria essa ameaça de bispo B6 e cavalo C7. Mas o Kasparov percebeu que se ele jogasse muito passivo, ele ia ficar pior estrategicamente. Então ele joga B5. Daí deixa o bispo B6. Dama D7, cavalo C7, dá o duplo, torre B8, cavalo por E8 e dama por E8. Ele tá com qualidade a menos. Mas é uma qualidade a menos com peças mais desenvolvidas. E ele tá apostando que ele vai conseguir criar problemas. Vai continuar mantendo, né, os problemas do desenvolvimento das brancas. Aqui, para mostrar isso, que a posição não é tão fácil, ele começa a dar algumas variantes pra gente ver. Então, por exemplo, depois do cavalo D4 que ele calculou... Não, ele calculou depois do cavalo D5 mesmo. Foi depois do cavalo D5. Com certeza. Ele analisa esse bispo C7 aí que sugeriram, mas primeiro ele começa mostrando C5. Uma forma de defender o bispo ali e não perder o peão em C4, né? Porque tá caindo o peão em C4. Só que aí ele tinha essa ideia aqui, ó. Torre B7. Bem legal esse recurso, porque o ponto é que não pode tomar de peão. Se toma de peão, cai o bispo. E se toma de dama, aí bispo F8. Porque dama por F6, bispo E7, a dama fica presa. Então perde a dama, o branco. E se dama D2, bispo E6, cavalo C3, torre D7.
dama F2 e B4. E aí ele fala que a atividade das pretas aqui compensa a qualidade sacrificada. Porque fica difícil, continua difícil de tirar as peças brancas. Em muitas posições aí ainda tem problemas. Biscoito ou bolacha? Pergunta aleatória? Bolacha, né, pô? Biscoito é o de polvilho. Biscoito só de polvilho. Então essa era uma posição que o Kasparov considerou, que ele achava interessante a compensação pela qualidade na atividade das peças pretas. Por exemplo, cavalo E2 dá pra jogar um bispo H6, né? E já tem uma entrada ali em D2. O bispo C7 que falaram, ele também calculou. Bispo C7, torre B7, bispo por D6, B por C4. Aí bispo A3. Porque se continuar desenvolvendo, cavalo C3 tem um problema. Torre D7 e tem a cravada que vai ganhar na coluna D. Essa cravada é ganhadora. Bispo C4, dama D8 e quando torre D1, cavalo E8. E o bispo já caiu. E se bispo A3, bispo E6, e ele vai conseguir mobilizar de novo as peças. Cavalo C3, torre D7, dama F2, bispo H6, sempre ameaçando uma entrada aqui, né? Torre D1 e cavalo D4. E de novo as brancas têm problemas com esse rei no centro. Por exemplo, bispo E2 leva cavalo C2 e depois cavalo E3. E aí já tá ganho. Recupera o material com ataque ainda. Bispo C5 volta na diagonal ali. Vamos ver. BC4, bispo C5. Ah, mas é parecido, né? Bispo E6, cavalo C3. Ah, entendi. Torre D7, quando dama F2, bispo H6 pra jogar bispo E3, né, contra bispo H6. Mas eu acho que aí dá pra fazer uma ordem diferente. Cavalo D4 primeiro e depois bispo H6. É parecido, né? Dá pra jogar bispo H6 aqui da mesma forma. Que o problema das brancas é não conseguir desenvolver esse bispo. Fica difícil de pôr ele no jogo. Segundo Kasparov, ele acha que a continuação mais forte para as brancas era C por B5. E aí torre por B6, B por C6, D5. Era isso que ele tinha em mente. Segue abrindo o jogo para as pretas. Afinal, se E por D5 é 4. Ele segue dinamizando. E o bispo entra no jogo, né? Ele também dá uma outra ideia aqui, que é C por B5, jogar A por B5 mesmo. E aí quando o bispo E3, manda D5. E por D5 e cavalo D4. Ele tá disposto a sacrificar mais material aí pra explorar o desenvolvimento. As peças na coluna E. O peixe aí 1994 não consigo acompanhar muito. Então, essas aulas vão sair no YouTube depois. Mas é que o pessoal que acompanha o livro já tá mais acostumado já com as partidas do Kasparov aí, dinâmicas. Ezequias, acabei de conseguir bater o M de 2.874. Monstro, hein? Aí sim. Alguma teoria sobre quando avançar e quando tomar o peão? Ah, não, aqui é cálculo puro, né? E dinamismo. E aí o Kasparov dá umas linhas muito dinâmicas mesmo. Que, por exemplo, se toma em D4, toma de bispo e dama, depois bispo F5 e ameaça cavalo E4. Essa é uma posição difícil de entender, né? Ele tem qualidade e 2 peões a menos. Mas mesmo assim, as pretas que estão em perigo. Porque o rei das pretas. As brancas estão em perigo porque esse rei tá muito no centro, né? Muito tempo. E é difícil de tirar ele daqui também. É difícil de fazer rock. E encontrar um lugar seguro. Rock grande não é um lugar seguro pro rei, né? Teria que ser rock pequeno, mas não tem como fazer isso aqui. Então ele fala que mesmo assim as pretas teriam uma boa iniciativa. Por isso que o Beliavsky decidiu jogar bispo E3. E aí ele quis se organizar o mais rápido possível para tirar o rei do centro logo. Então ele deixa B por C4, cavalo C3, bispo E6 e agora jogou bispo E2.
Nessa posição, o cavalo D5, segundo o Kasparov, teria deixado escolhas boas para as pretas, assim. Seria uma posição tão boa que as pretas poderiam escolher como que elas iam continuar jogando. Ele dá uma linha aqui interessante. Eu acho que o que ele jogaria é bispo toma D5. Mas ele mostra outra linha assim também. Cavalo por D5. E por D5. Leva um garfo, né? Só que o que ele faz? E4. D por E6 e dama por E6. Essa posição onde as pretas têm 2 peões por uma torre. Mas ele fala que ainda é mais difícil jogar de brancas. De novo por causa da segurança dos reis. Da segurança da insegurança, né? Do rei branco. Essa é uma posição bem difícil de imaginar. Mas dá pra ver quando você começa a passar alguns lances que realmente é meio complicado jogar de brancas aqui. Torre por B2 é uma ameaça muito forte, né? É bem difícil de parar essa ameaça já. Porque depois de torre B1, por exemplo, a gente pode considerar E por F3. E aí tem um ataque em cima desse bispo agora. G por F3, C3. A pressão das pretas é muito mais rápida. Tem C por B2, tem dama por A2 ali. Kasparov aqui atacando como nunca, né? Mas ele mostra uma outra linha mais segura também, que era bispo toma D5. E por D5, cavalo D4. Daí bispo E2, não, bispo toma C4. Cavalo F5 e quando roque E4. De novo jogando pela atividade. Agora o rei foi parar num lugar seguro. Mas ele ainda tem a pressão lá em B2 e na coluna E. Difícil ver essas posições. É que assim, a gente é muito materialista, né? É por isso que é bom ver esse tipo de partida. Porque é difícil você considerar entrar numa posição como essa, que nem a que ele mostra ali, E por D5 e E4. A gente só conta o material, né? Você conta e vê que tá com torre a menos e fala, não, não vou entrar nisso. Entregar uma torre inteira. Mas o Kasparov, ele continua pensando em outros termos. Ele continua procurando ideias de ataque, atividade das peças, segurança do rei. E ele vai percebendo, né? Ele percebe o quê? Pô, eu tenho uma torre a menos, mas ele tem duas. Ele não joga nem com a torre de A nem com a torre de H. Então, e aí, né? Quem que tá com torre a menos, na verdade? Porque o preto tem uma torre a menos, mas todas as peças jogando. E as brancas têm torre a mais e não tem nenhuma jogando. Então é o branco que tá pior. Mas a gente demora pra perceber essas coisas, porque você pensa mais em termos de material na partida. Mas enfim, nem quis correr o risco aqui, não jogou cavalo D5, jogou bispo E2 o Beliavsky. E agora? Como as pretas devem jogar? Como que vocês continuariam aqui de pretas? Porque, claro, se jogar bispo E2 e roque, aí meio que tá resolvendo, né, a posição. A partir daqui ele pensa muito, faz uns 15 lances ao toque, ele Putin e Kasparov. Ah, então já essa não tá no livro então, né, Bob? Porque já a gente já tá em 81 e essa partida é de 76. D5 abre o centro, mas aí E por D5. Vai jogar com torre a menos também aí, de boa? Vai entregar mais material? D5 torre D8. Será? Tem chance, hein? Mas acho que tem um recurso aqui pro branco, sabe? Acho que joga D5 E por D5 torre D8 roque. E assim, a torre não tá bem já em B8? A torre não tá bem ali? Ela tá batendo em B2. Por que você vai fazer um lance que você tem que depois tirar a torre pra D? O plano do preto, pro preto nessa posição é preparar um D5 talvez, disse o Luan.
Ah, não. A intuição de vocês tá certa. D5 é o lance que as pretas querem fazer. Mas como dizia o Alekhine, no xadrez o mais importante não é o quê? É o como. D5 é a ideia. Mas a pergunta é como. Como que vai fazer o D5? Talvez dama D7. Cavalo D4 forte também. Que site é esse? Não é site não, é o Chessbase. Esse é o meu Chessbase que vocês estão vendo. Então, o que será que o Kasparov jogou? Pra vocês verem, né? Não é tão difícil entender as ideias da posição. O preto quer jogar D5. Lógico, abre a coluna D, libera esse bispo aqui. É o que faltaria pra ativar ao máximo a posição das pretas. Mas realmente, se for pra jogar D5 direto e depois torre D8, não faz muito sentido. Inclusive tem bispo toma C4, né? E defende D5 de novo. Então aqui você perdeu 2 peões, meio de graça. E ainda descoordenou as suas peças, porque a torre já tá bem em B8, ela tá batendo ali em B2. Mantém as brancas ocupadas com o peão de B2. Então ele joga cavalo D4, que foi o lance do Will aí. Boa. Cavalo D4. Cavalo fica bem em D4. Ele já tava aqui antes, né? E as brancas não podem tomar, porque se joga bispo D4, E por D4 e dama D4, cavalo D5. E o ataque das pretas já é ganhador. Nas casas B2 e C3, olha lá, como que fez bem deixar a torre em B8. A dama tá atacada. Quando joga dama D2, torre por B2. Acabou, né? Pretas ganhas. Dama por B2, bispo C3 ganhando a dama. Então já era, fica ganho. Muito melhor cavalo D4 do que um lance mais passivo. Aí fez roque. Só que agora a gente tá pronto pro D5. Então ele faz o D5. E por D5, cavalo por D5, cavalo por D5 e bispo D5. Alguém aí tinha comentado que esse sacrifício do Kasparov ele parece muito mais cálculo do que um sacrifício de qualidade que o Krikor fez ontem no Continental. Mas não é, assim, teve muito cálculo, porque as posições eram críticas, mas tem muita consideração posicional aqui também, porque nessa posição não tem arremate para as pretas. E ele não tem uma sequência para recuperar a qualidade também. Mas ele tá confiando. Tá confiando na compensação estratégica. E o Kasparov fala mesmo que a batalha da abertura ele claramente favoreceu as pretas. Porque o branco tem uma qualidade a mais, mas as pretas têm um peão pela qualidade e tem as peças bem mais ativas. Principalmente essas peças aqui, ó. Das pretas estão muito mais ativas. E o cavalo de D4 é um monstro, especialmente. Então o Kasparov sabia que ele ia ter uma boa atividade por bastante tempo em troca da qualidade. Além de já ter um peão, né? No fim das contas, se a gente contar o material, as pretas estão só um peão atrás, mas tem todas as peças jogando. Outra coisa bem importante que eu já falei em outros momentos também, é que quando a gente está falando de qualidade a mais ou qualidade a menos, é importante considerar se as torres do lado que tem a qualidade estão ativas. Se elas têm colunas abertas e se jogam ativamente. Aqui é difícil de ativar as torres das brancas. Mas ele tentou aqui dar uma organizada na posição, jogando torre F2 para defender a segunda fila e talvez liberar F1 pro bispo, né? Tirar o bispo para F1. Não, lá atrás era outra história, com certeza. Com certeza. E o que eu acho difícil também desse sacrifício aqui do Kasparov é que ele teve que calcular as linhas as linhas táticas ali, as linhas de cálculo, mas ele teve que calcular o que aconteceu na partida também, que é uma posição que segue o jogo. Não é uma posição que ele tem exatamente claro, assim, o plano que ele vai fazer depois que tá com qualidade a menos. Ele tem que seguir jogando. Isso não é um cavalo, é um Pegasus, né? Tá firme o cavalo em D4. Tanto que o sonho das brancas seria já desestabilizar esse cavalo com F4. Com certeza é um que o Beliavsky queria fazer aqui, F4 pra tirar a defesa do cavalo. Só que aí cavalo por E2. Ele se desfaz do cavalo, mas é por uma boa razão, né? Tem E por F4,
torre por F4 e torre por B2. E também cai tudo na posição das brancas. Tá caindo G2 já. Então, foi torre F2 para defender a segunda fila, justamente por isso. Kasparov jogou H5, só melhorando a posição e avançando o peão de H. Ele tem um plano aí de tentar enfraquecer a ala do rei com o peão. Mas ele fala o seguinte, que nos primeiros 23 lances da partida, que foi até agora, os jogadores gastaram quase todo o tempo pensando. Tanto que ele no B5 ali ele pensou 1 hora e 8 minutos. Então ele gastou quase o tempo dele todo. Aí ele fala que agora cada um tinha cerca de 10 minutos no relógio. Pra chegar no lance 40. 10 minutos pra chegar no 40, pra ganhar mais tempo. Torre C1, dama E6, defendeu C4 ali, bispo F1, né? Defende a sétima. E ele joga H4 aqui, que ele diz que é um pouco duvidoso. Mas a ideia é bem clara, né? Ele quer avançar o peão até H3 pra enfraquecer F3. Mas segundo Kasparov, o cavalo F5 era melhor. Ele volta o cavalo e a posição das pretas tem as mesmas vantagens. Ele mantém as vantagens estratégicas aqui, a compensação. H4, jogou torre E1. E ele fez dama C6. De novo ele fala que tinha que ser cavalo F5. Depois de dama C6, ele ainda tá pensando no H3, eu acho, né? Ele ainda tá com isso em mente, pra enfraquecer aqui a ala do rei das brancas. Mas isso deu uma chance boa pras brancas. Que lance forte aqui será que tem pro branco? Vamos ver quem acerta. O que o Beliavski não viu nessa posição? F4? Será? C3. Ah, dama C3 pra torre D2. Tem que tomar cuidado com os descobertos aí em cima dessa dama, hein? Cuidado. Mais alguma sugestão? Torre C1, bispo F3. Bispo toma D4. Dá um peãozão passado, né, pras pretas. E depois vai ter C3 ainda. Aqui é só a gente tentar entender qual que é o ponto mais forte da posição das pretas. Qual que vocês acham que é o ponto mais forte aqui do jogo das pretas? A principal vantagem. Será que... O que as pretas têm de melhor nessa posição? Esse cavalo monstro, né, em D4, exato. Então aqui, o lance certo era F4. Pra desestabilizar a posição do cavalo. Essa era a melhor jogada. E aí as pretas teriam que tirar esse cavalo, né? Senão ele vai acabar caindo. Cavalo F5. F por E5. Aí ele dá umas variantes interessantes. Por exemplo, uma que ele mostra aqui é bispo toma E5. Sim, o Luan tinha falado F4. Mas eu queria ver se mais gente ia sugerir, né? Se mais pessoas iam falar. Mas ele dá umas variantes bem legais. Essa aqui é interessante. Torre por F5. Sacrifica a qualidade. G por F5 e bispo D4. Agora troca o bispo. E de repente o rei preto que tá mais exposto, né? O rei ficou muito aberto aqui, tá caindo H4 já. Daí dama B6, pra trocar as damas, lógico, pra não levar ataque, mas as brancas têm um recurso. Torre E8. Tenta desviar a torre. Rei H7, ele não toma, né, pra não perder a dama. Aqui não dá pra jogar dama H8, porque a dama das brancas também tá cravada. Torre H8, e essa torre nunca pode ser tomada. Rei G6, torre G8, e empata.
Essa é uma sequência legal de empate, porque tanto a torre como a dama das brancas estão no ar, mas não pode tomar nenhuma das duas. Então empataria assim, RH7, torre H8 e perpétuo. E draw. E outra variante que ele mostra é depois de F por E5, cavalo por E3. Daí torre por E3. Porque dama por E3 permite bispo F8. E esse bispo vai para C5. Aí as pretas ainda estão melhores, ainda vão ter pressão aqui. Então toma de torre. Bispo H6. Só que aqui tem um bom recurso para as brancas. Mais uma posição aí tensa, onde precisa acertar o lance das brancas. Qual que é o recurso? Que será que as brancas podem jogar aqui? E6? No contra-ataque de novo? Seria isso, E6. É um bom recurso. A ideia é que se joga bispo toma E6, torre por E6. E agora tá atacando a dama, né? E o bispo em H6 também. Mas as pretas podem jogar dama C5. Daí E por F7. Bispo F7. Torre E8. Entrega lá em E8 e toma em H6. Torre E4, defende o peão em H4 e dama D2. No final, depois de tudo isso, a posição tá equilibrada, né? O material tá igual. Então o Kasparov diz que isso seria o melhor jogo para os dois lados. Só que ele faz um comentário aqui. Certamente não é fácil ver todas essas linhas com 4 minutos no relógio. Que nesse momento era isso que tinha o Beliavsky aí. 4 minutos para fazer 14 lances. Porque precisa chegar no 40, né? Então ele jogou um outro lance que o Luan também tinha sugerido. Bispo H6. Para pegar o par de bispos das pretas. Só que esse aqui é o erro. Porque ele não vai mais conseguir desestabilizar a posição do cavalo depois disso. Bispo H8. E aí foi F4. Mas agora não tem efeito nenhum. Ele fala que aqui tinha que ser H3. Defendendo a ameaça de H3 das pretas, mas ainda assim o preto tá melhor. O problema é que depois de F4, o bispo não tendo o bispo em E3, permite que as pretas joguem E4. Torre D1. Bispo E6. E aí simplesmente estabilizou de novo a vantagem das pretas. Aí já tá melhor também. Porque se faz um lance como bispo G5, ele joga cavalo F5. Tá ameaçando E3, tá ameaçando B2 ali. As brancas já estão perdidas. Então, no desespero, jogou F5 pra tentar trazer esse bispo de volta. Só que já tem que entregar mais um peão pra isso, né? Cavalo por F5. Dama F4. Torre E8. E torre FD2. Finalmente as brancas conseguem dar uma coordenada nas peças. Só que agora ele perde o material nesse momento. Dama C5. RH1 e bispo E5. A dama precisa ficar defendendo o bispo ali. Dama G5. E agora as pretas jogam rei H7. E o bispo caiu de H6. Acabou ficando preso lá. Aí ele até comenta que nesse momento poderia acabar a partida já. As brancas poderiam abandonar tranquilo. Só que os dois jogadores, somando os dois relógios, tinham 1 minuto nessa posição para fazer 6 lances. Ou seja, tava o tempo dos dois acabando, né? Para chegar no 40. Então ainda teve mais umas jogadas. Torre D8. Torre por D8. Torre por D8. Cavalo por H6 é bem simples, mas o Kasparov jogou dama F2. Torre D1. E agora ele toma em H6. Dama por E5. E3. E aí as brancas não conseguem defender contra várias ameaças, como H3, cavalo G4, E2. Dama C3. Aí ele fez o H3 aqui. Finalmente o peão chegou em H3, né? Dama E1. Se toma em H3,
bispo D5. Essa é a ideia, né? Torre D5 e mate. Então jogou dama E1. E agora foi cavalo G4. E as pretas abandonaram. As brancas abandonaram já nessa posição. Mas ele fala que tinha um lance ainda mais espetacular pra acabar com a partida, que era esse, E2. Bem legal também esse arremate aqui. Se dama por F2, E por D1, né? E promove. Se tomar de bispo, leva mate. E se tomar de dama, tem H por G2. Desvia a defesa da dama. Mas ele fez cavalo G4, aí aqui acabou o apuro de tempo e o Beliavsky percebeu que estava perdido. Porque, por exemplo, não pode trocar damas, né? Se trocar damas, cavalo F2 é duplo. E se torre faz um lance como torre C1, bispo D5. Aí quando dama F2, E por F2. E as pretas vão jogar cavalo E3 e H por G2 mate. Então, por isso que as brancas abandonaram na hora do cavalo G4 ali, que aí ele teve tempo de calcular também e perceber que já era, que tinha acabado. Isso foi logo na primeira rodada. Então, uma partida bem desequilibrada, bem no estilo do Kasparov, contra um outro cara muito forte, né? Tanto que eles tinham um rating bem parecido nessa época. Mas o sacrifício da qualidade ali dinâmica do Kasparov é muito bom. Daí, continuando, ele coloca uma outra posição aqui. De uma partida que ele jogou depois na segunda rodada contra um grande mestre romeno, Georgiu. Então a gente vai direto para a posição aqui depois de algumas trocas. A pergunta é, como que vocês avaliariam isso aqui? É a vez das brancas. Como que vocês avaliam essa posição? Brancas melhores, pretas melhores, tá igual? O que vocês acham? Para dar um contexto, nessa posição o adversário do Kasparov ofereceu empate. O grande mestre aí que tá de pretas. Então aí vocês têm que avaliar se o branco tá melhor, tá pior, se tá igual. Vocês aceitariam o empate, continuariam jogando? O que vocês acham? Cheguei agora, qual foi o resultado das partidas de hoje? Hoje o Krikor ganhou, Fier empatou, passaram pra semifinal. Darcy ganhou, também passou pra semifinal. E o Metsubo empatou e foi eliminado. Branco tá melhor? Mas alguém acha que as brancas estão melhores? Ou que tá igual? Achava que o preto tava melhor. Branco tá melhor, tem algumas iniciativas. Acho que o preto tá melhor. Por enquanto, mais gente que acha que o branco tá melhor. Brancas parecem ter mais espaço no centro e mobilidade do bispo. Gosto das brancas. Bom, essa posição aqui é a seguinte. As brancas estão bem melhores, sim. As brancas têm uma vantagem clara nessa posição. É legal entender que bispos de cores opostas, apesar de ter uma tendência de empate nos finais, quando tem torres e damas para os dois lados, muda um pouco a circunstância. Porque nesse caso, o mais importante é a segurança dos reis. Por que é a segurança dos reis, né? Porque o lado que tem a iniciativa, se ele consegue desenvolver um ataque, é como se tivesse uma peça a mais. Especialmente nesse caso, a gente vê que o bispo das brancas tem muito mais mobilidade. Ele tem muito mais ação que o bispo preto, que tá preso lá em B7. O bispo tá preso pelos próprios peões, é o que a gente chama do bispo mau. Então imagina que as brancas consigam desenvolver um ataque nas casas pretas. Pra que esse bispo vai servir na defesa? Pra nada. Então é como se você tem uma peça a mais no ataque. Portanto, não só em posições de ataque, mas de iniciativa em geral, muitas vezes os bispos de cores opostas são um problema. É isso que o Kasparov fala aqui, que como as pretas têm muitos problemas na estrutura, muitos defeitos posicionais aí, os bispos de cores opostas só dificultam a defesa, porque o bispo de B7 não serve pra nada. E nesse momento o adversário dele tinha oferecido empate. Além disso, claro, o rei preto tá mais exposto. É muito mais fácil a gente imaginar o rei preto levando um ataque de mate, né, do que o rei branco.
Então faz toda a diferença. Aí isso é um conceito legal pra lembrar. Bispos de cores opostas é uma coisa, o final de bispos de cores opostas, mas com peças pesadas ainda, com dama e torre, o lado que tem iniciativa, o lado que pode pressionar, pode atacar, tem muito mais possibilidades de jogar por vantagem. Então o Kasparov comenta aqui que apesar dele ter pouco tempo, que era 7 minutos para 13 lances, ele decidiu continuar jogando nessa posição. Então ele fez dama e5 e as pretas jogaram torre f7. Não pode tomar em C1, né? Tomar em C1 já leva mate na hora. Claro. Então, fez torre f7. Ele fala que dama f7 ele acha que era mais preciso. E aí as brancas têm duas escolhas. Ou pode jogar aqui torre por c7 e f4, buscando abrir a coluna F, que vai, né, criar mais problemas ainda para o preto defender. E se jogar... Ou também ele pode jogar torre C3. Algumas pessoas aí tinham falado da coluna C, né? Porque o preto tem a pressão na coluna. Mas colocando a torre em C3, ele segura totalmente, né? Ele anula bastante essa pressão na coluna. Torre C3 e BC3. E também mantém as vantagens das brancas. Então jogou torre F7. E agora ele fez G4. Aí ele fala que esse lance parece um pouco arriscado. Avançar o peão de G. Mas é perfeitamente justificado. Porque quando ele avança, né, na ala do rei, ele não tá só pensando em abrir mais linhas na ala do rei. Esse momento é legal a gente entender o seguinte: quando o Kasparov joga G4, ele não quer fazer G5. O objetivo dele não é abrir a coluna G. Ele quer colocar os peões dele nas casas brancas para limitar o bispo do adversário e ganhar mais espaço. Ele já tá pensando em alguns finais aqui. Então o avanço dos peões na ala do rei ele pode ser bom para criar iniciativa, mas também é bom para ganhar espaço na ala do rei por causa de alguns finais. A gente vai ver como isso é importante lá na frente. Torre C6, foi o lance das pretas, né? Tentando manter o controle, defender os pontos importantes ali. Mas agora ele arriscou. Aí sim ele jogou meio arriscado aqui com F4. Esse avanço ele fala que é um pouco apressado. Ele acha que F3 era melhor. E aí continua com H4 e H5, simplesmente fixando a ala do rei das pretas. Fixando os peões ali em G7 e H6, que depois vão ser alvos muito fáceis do bispo atacar. Mas ele ainda estava pensando de uma forma meio agressiva. Dama D7, H4. E aqui as pretas jogaram dama C7. Serviria também para evitar torre F5 ou isso é detalhe? Também, pode ser para... Ajuda a evitar torre F5. Não é o objetivo principal, mas ajuda. Tem essa utilidade. Então, vendo isso, né, o cara vendo que, pô, o Kasparov tá avançando todos os peões em cima de mim ali, ele decide trocar as damas logo. Mas, segundo o Kasparov, era ainda melhor dama E7. Porque isso já explora na hora os avanços de peões das brancas, né? Tocando ali em H4. Então, por exemplo, se joga torre por C6, bispo C6 e G5, aí ganha a casa F5 de novo. Dama E3, HG, HG e dama F7. E as pretas vão ter um pouco de contra-jogo nessa posição. Vai ter uma hora uma dama entrando ali, né? Pode ser perigoso. Não agora porque tá caindo D6, mas depois de bispo D7 em algum momento, por exemplo. Mas dama C7 passa para um final que ainda é favorável para as brancas. Torre por C6, dama por E5, bispo E5, bispo C6, torre C1, bispo B7. E agora o que joga aqui? Um lance técnico pro branco. É um lance simples e bom. 24 horas, 15. Pois é, chegou o dia, né, da live de 24 horas do canal Sem Querer. A gente vai até a rodada de amanhã do Continental. Torre C7? Não, mas aí você entra no final de bispo de cores opostas, né? Aí o preto se salva. G5 também não, porque G5 você simplifica e aí o rei preto vai entrar pelas casas brancas, que são as casas fracas também do campo das brancas. Aí o preto tá no jogo de novo. Mas joga H5, claro. Fixa esses peões em casas pretas. Torre C7 seria um erro, pô. Torre C7 o preto vai defender fácil, né? Rei F7. Põe os peões da ala da dama em casas brancas, deixa o bispo defendendo.
Não vai ter dificuldade de segurar isso aqui. Mas ele joga H5, ele fixa os peões como alvos em G7 e H6. E a torre, ela fica sempre ameaçando entrar em algumas casas da coluna C. As casas estão defendidas? Estão defendidas, é verdade. Mas, por outro lado, o preto tem que ficar passivo. Porque a única função das peças pretas aqui é controlar a invasão da torre das brancas na coluna C. Então ele fala que o final resultante ainda é muito mais difícil para as pretas. Porque as brancas têm peças mais ativas, estão dominando a ala do rei e tem muito mais mobilidade, muito mais liberdade para as peças. Então ele fala que nesse momento, imaginando que a defesa passiva ia conduzir a uma derrota, o adversário dele ali, o Georgiou, tenta jogar de uma forma ativa antes do controle de tempo, porque aqui eles estão no lance 35. Se chegar no... Ele sabia que se chegasse no 40 e ganhasse mais tempo, aí o Kasparov ia trabalhar um plano ganhador. Então ele joga a torre F8. Ele quer disputar a coluna. Torre C7, entra na sétima, e aí torre F7. E agora? O que as brancas jogam? Trocar torres não vai, não pode. Tem que jogar o quê? Torre C3, né? Boa. Ele volta a torre pra C3. Se ele volta pra C1, aí as pretas voltam pra F8 também, normal. Mas voltando pra C3, a ideia é que se torre F8, agora ele joga torre A3. E aí força mais debilidades na posição das pretas, ou força a torre a ir lá pra 8, pra ficar defendendo o peão. Mas segue passivo o jogo das pretas. Então foi torre C3. Ele jogou rei H7. Rei F2. E G6. E agora? Mais um momento crítico do final. O que as brancas jogam? Aqui foi onde o Kasparov perdeu uma chance boa. Rei G3 parece bom. Que mais? Torre H3. Vontade de fazer G5 funcionar na brutalidade, né, Matheus? Debatiste. Oi, Quinte, cheguei agora de paraquedas. Acho que tem muita gente que tá chegando agora no canal, né, nesses últimos dias por causa do Continental. Assim, quem quiser dar uma exclamação agenda pra ver qual que é a programação do canal, a gente tem conteúdo de todo tipo. E de segunda-feira tem aula. Mas ontem não teve, né, por causa do Continental. Ultimamente nas aulas a gente tá estudando um livro. A gente tá estudando o teste do tempo do Kasparov. Quem quiser dar uma exclamação livro também aí pra ver. E essa já é a aula 9, na verdade. Então já é uma aula por semana, já faz mais de 2 meses que a gente tá aí no teste do tempo. Torre H3. Torre H3 muito bom, parece um lance legal, Torre H3. Mas a questão é que nem precisa, porque, tipo, o ponto... Então, o ponto é que parece que a ideia é abrir a coluna H, né? E aqui o Kasparov erra, ele joga H por G6. Ele fala que esse foi um lance natural que ele fez no apuro de tempo, mas faz o branco perder a maior parte da vantagem. Porque depois disso não é tão fácil de restringir a ala do rei das pretas. Ele achava que ele ia conseguir restringir a ala do rei das pretas, mas ele não consegue. Então, o certo o que era? Era jogar rei E3. Era deixar as pretas tomarem, por incrível que pareça, né? Parece muito lógico, assim, abrir a coluna H e ficar atacando ali, H6. Mas ele fala que ele tinha que ter jogado rei E3, G por H5 e G por H5. Porque nessa posição as pretas continuam presas.
A torre tem que ficar controlando a sétima, o rei não joga, né? O rei preto não entra no jogo. E o bispo... Todas as peças das pretas são obrigadas a ficar em posições defensivas. O rei não pode ser ativado, a torre tem que ficar controlando C7 e o bispo C8 e C6. Aí qual é o plano vencedor, né? Aqui já tem um plano vencedor para as brancas que ele fala, que é o seguinte, tem que levar os peões até B5 e A4, colocar esse rei em D4 e aí na hora certa ele faz torre C7 e entra no final de bispo de cores opostas. Aí ele ganha o final de bispo de cores opostas. Porque, pra mostrar, né, pra ilustrar que vai rei G8, aí A4, rei H7, bom, B4, rei G8, B5, rei H7, rei D4, rei G8 e agora, por exemplo, não sei, faz um E3, rei H7, torre C7. E aí ganha. Porque ele tem tanto a entrada do rei aqui em E5, como também a ideia de tomar os peões ali por trás com o bispo. É muito pra cabeça? Não, mas assim, tipo, nessa posição ele não calcula tudo. É que o final, você pensa no final em termos de planos. Então ele vai pensando plano a plano, pequenos planos, né, pra melhorar a posição. Qual que seria um primeiro plano muito bom? Avançar os peões. Ali, né, pra B5 e A4. Por quê? Isso deixa o bispo das pretas sem casas. E fixa também os peões do outro lado ali, de A7 e B6. Então primeiro ele tenta avançar os peões. Aí tá, avançou os peões, agora melhora o rei. Melhorou o rei, torre C7. E aí ele já consegue ganhar o final de bispo de cores opostas. Só que ele não percebeu isso no apuro. Porque, tipo assim, essa é uma posição que se tivesse passado do lance 40 ele tivesse mais tempo, daí tranquilo, ele ia pensar com calma aqui, ele ia falar, não, peraí. Com o peão em H5 ali eu mantenho o rei preto preso, né? E aí depois eu progrido do outro lado e ganho na ala da dama. Mas ele pensou a mesma coisa, HG6 pra atacar H6. Ou pra restringir a ala do rei, mas não dá certo. Quando o rei toma, ele jogou torre A3 aqui. Porque, tipo assim, se faz torre H3, tudo bem. Você tá atacando H6, mas você não tem como aumentar essa pressão. Não dá pra pôr o bispo atacando H6. Então a sua torre só serve pra controlar o peão do adversário. Dá até pra jogar torre F8, né? E passar essa torre pra C8 agora. Ou tentar algo do tipo. Porque o rei já tá mais livre também. Se ele tivesse colocado torre H3, seria melhor antes da troca? A gente teria que analisar se não dá pra jogar um G5, né? Se essa não é a ideia das brancas, jogar G5 depois. Porque se a sua ideia for jogar H por G6, aí não faz sentido. E se for pra tomar de peão, por que você vai jogar a torre em H3, né? Já que você vai tomar de peão. É melhor jogar rei E3 mesmo, então. Continuar levando o rei pra D4 ali. E deixa tomar em H5. Bem melhor, né? Só que aí foi HG3, HG6, rei por G6, torre A3. E as pretas defenderam, né? Em vez de avançar o peão aqui, deixar o peão mais vulnerável, ele jogou bispo C6. E finalmente chegou no lance 40. Aí aqui aconteceu uma coisa surpreendente. Tipo, aqui aconteceu uma coisa muito surpreendente, principalmente para quem tá vendo as partidas do Kasparov no livro. O Kasparov ofereceu empate aqui, nessa posição. Ele até comenta, ele faz o seguinte comentário. Nessa posição eu fiz um lance fraco. Ele coloca lance fraco entre aspas, porque ele não fez jogada. Em vez de adiar a partida e procurar caminhos para fortalecer minha posição, eu ofereci empate. Que antigamente não tinha acréscimo, porque não tinha relógio digital, né? Relógio digital veio depois dos anos 80 aí. Anos 90, sei lá. Então eles faziam sessão de adiamento. E nem computador também. As engines, né, que analisavam. Então eles faziam sessão de adiamento, que era o quê? Lance 40, a partida parava. O lado que tava na vez aqui, as brancas, tinha que selar o lance, fazer o lance secreto, colocar num envelope. E aí cada um ia pro seu quarto. Aí continuava no dia seguinte a partida, a sessão do adiamento. E durante a noite você podia analisar as partidas. Depois que veio o computador aí não adianta mais, né? Porque você coloca lá e já analisa 30 lances com o computador. Mas aqui o Kasparov, em vez de adiar a posição e analisar, ele ofereceu empate. E é raro, né? Muito raro isso vindo do Kasparov. Ele fala que o cara aceitou alegremente, né? O cara aceitou super felizão da vida, lógico. E aí o Kasparov diz, eu acho difícil explicar a minha decisão.
Provavelmente foi provocada pela tensão nervosa durante a partida, especialmente no apuro de tempo. Mas durante o curso do torneio, eu observei como os grandes mestres procuram as mínimas chances em posições de empates mortos, e constantemente lamentei essa rápida oferta de empate. Então, assim, eu acho muito legal esse momento, o Kasparov explicando a experiência dele no torneio, porque, tipo, a gente tá vendo que ele já tinha 2.600, né? Numa época que ele devia ser top 20 do mundo, com esse rating, ou top 30, alguma coisa assim. Mas ele ainda se considerava inexperiente nesse tipo de torneio, contra um torneio fechado de grandes mestres. Ele ainda se sentia, tipo, que não tinha tanta experiência quanto os caras. E aí ele fala, durante o torneio eu percebi que os grandes mestres, como se ele não fosse, ele fala assim, quase como se ele não fosse um grande mestre, né? Eu percebi que os grandes mestres sempre tentam ganhar as partidas, que eles tentam procurar as mínimas chances de vantagem pra aproveitar o máximo possível e tentar marcar o ponto. E aí ele tenta. E aí ele fala que ele ficou lamentando o torneio inteiro ter feito essa proposta de empate. Porque ele devia ter continuado tentando. Aí ele até fala aqui que, depois de Bispo C6, poderia continuar, por exemplo, Torre C3, Bispo B7 mesmo. E agora tem dois planos para as brancas que dá para escolher. Um deles é Rei G3. E aí, se as pretas fazem H5 para tentar trocar aquele peão, joga G5, Bispo A6 e E3. Que explora o fato de que o rei tem que ficar, né? De que o adversário tem que ficar preso numa defesa passiva. Porque precisa controlar a coluna C, defender o peão e tal. E aí ele pode continuar tentando avançar na ala da dama, aquele plano que ele disse antes. E quem sabe depois entrar no bispo de cores opostas. Esse será um plano possível, né? Esse que a gente viu, que é levar o peão até B5 ali, uma hora jogar um torre C7. Até porque aqui já tem um passado em G5. E o outro é rei E3. Deixar jogar H5 mesmo, tomar em H5. E aí ativar a torre de novo, por ser um rei G6, torre G1, rei H7, rei D4, bispo A6, torre G2, que é para não deixar o bispo voltar para a ala do rei por E2 ali. E aí ele também pensa aqui em fazer um plano parecido. Na hora certa ele joga E3 para ameaçar a torre C2 e torre C8, se o bispo sair, né? Ou ele pode jogar bispo D6 e rei E5. E tentar invadir a posição de outro jeito, com o rei. Então, ele fala isso, né? Que ele tinha pelo menos dois planos, mas na hora ele ficou muito... Ele ficou... Faltou nervos pra ele, né? Faltou concentração e aí ele acabou oferecendo empate pro cara. Mas é isso que é legal do teste do tempo, né? É o Kasparov ainda muito mais jovem e tentando chegar ali nas primeiras colocações do ranking, então tem muita reflexão dele. Analisando as próprias partidas, comentando e percebendo assim o que ele explicando, né, o que falta pra ele, pro nível dele, tipo, é bem instrutivo mesmo esses comentários, eu gosto bastante. Esse é um daqueles finais que a gente se acostumou a ver o Carlsen apertando naturalmente, pois é, com certeza, né? O Carlsen aqui, tipo, joga pelo menos mais 50 lances, com certeza, no mínimo mais 50. Mas essa partida o Kasparov empatou mesmo, ele ofereceu empate. E aí, a próxima, Kasparov e Porte Kasparov, na verdade. Lajos Porte, que era um grande mestre húngaro. Isso na terceira rodada, tá indo na ordem certa, né? A gente viu a primeira contra o Beliavski, isso aqui foi na segunda rodada, e agora essa contra o Porte. Ele também coloca direto numa posição já lá na frente, que é aqui, ó. Estamos em que página do livro? A gente tá na página 75, e o livro tem umas 200 e poucas páginas. 250, sei lá. A gente viu uns 25% já. Então ele fala que depois de uma batalha ali na abertura, as brancas conseguiram ganhar um peão e manter uma posição sólida. Então o Kasparov tem peão a menos aqui, mas a gente já viu pela partida do Beliavski e outras também do livro que ele não liga, né, de jogar com material a menos. Então, já pensando nessa posição, o que vocês acham que o Kasparov jogou de pretas aqui? Dizem que naquela época eles tinham uma equipe que ajudava a analisar as partidas quando entrava no adiamento, quando adiava. Sim, não, a gente viu uma partida muito boa, um final lindo do Kasparov contra o Eugênio Torre, que foi um adiamento, que eles analisam várias linhas. A gente ficou tipo mais de uma hora vendo as variantes do final. Não sei se tem alguém aí que tava nesse dia.
Final super longo, cheio de linhas bem legais. Mas aqui vocês podem pensar como jogar de pretas. Só mais uma, é rapidinho. Não, mas não foi esse dia, não. Teve um dia que eu falei, só mais uma. E aí foi tipo mais 1 hora de aula. Mas nesse dia eu já. Ah, foi aquela vez que a gente fez uma aula, só que aí a minha internet não deixou terminar. Aí a gente teve que continuar numa terça também. Aí a gente viu o final. Na terça. Cavalo D7. Hum. Rei F8? Rei F8 é um pouco estranho. Talvez torre 8 pra torre A2. Torre B1. Interessante. Não, mas é a vez das pretas. Eu pensei, caramba, torre B1 é duro mesmo, hein? Torre B1 é forte. Mas é a vez das pretas, pô. Vocês acham que tem alguma compensação pras pretas aqui? Pelo peão? O que vocês acham? O que vocês diriam que pode ser uma compensação pelo peão a menos das pretas? Pra não falar que perdeu de graça. Alguém arrisca? Rei branco mais fraco. Bloquear as casas pretas. Cavalo branco passivo. Dama avançado, rei mais exposto. Rei menos exposto das pretas, né? Contra jogando as colunas A e B e tal. É. Uma compensação bem evidente que a gente tem é que o rei das brancas parece mais fácil de atacar. Ele parece mais exposto. Só que você só vai conseguir explorar esse rei, o rei branco aí, se tiver uma coordenação boa das peças pretas. Porque só com a dama não tem como, né? Então você tem que explorar essa coordenação o máximo possível. A ideia de passar a torre pra A2 eu não sei se é tão forte, porque tá bem defendido o cavalo de D2. E o branco ainda tá jogando torre B1 também pra expulsar a dama. O Eduardo disse que eu não consigo ver a compensação nessa posição, sendo bem sincero. Mas tem. O rei das brancas ele pode ficar mais vulnerável mesmo nessa posição aqui. A gente também tem que entender o seguinte: um peão é pouco material. Às vezes a gente fica muito focado no fato de ser um peão a menos. E você acaba não prestando atenção na compensação. Mas se você consegue uma debilidade do rei por um peão, já tá valendo já. É pouco material. Então, qualquer compensação já ajuda. O Kasparov precisa coordenar as peças. Então ele faz isso jogando cavalo H5, que tinham sugerido também. É mais forte do que cavalo D7. Porque imagino que muita gente pensou em cavalo D7, talvez para pôr o cavalo em E5 ou C5. Só que é muito melhor pôr o bispo em E5 e controlar essa casa aqui com o cavalo, que é mais perto do rei já. Então você deixa as peças mais próximas do rei branco. Aí, ó, exatamente, é o que o Matheus falou ali, a atividade das peças, mais segurança do rei é melhor que o material. O layout dessa página é muito bonito, vou falar pro Dom, que fez esse layout aí. Ele que é o cara que ajudou a melhorar o layout do canal. Não é o mesmo do Continental, que é da Fabiola, mas esse aqui é do Dom. Então jogou dama C6, o porte. O cara não se intimidou aqui com o Kasparov e foi atrás de um segundo peão. Simplesmente. Atacou a torre D6. Mas, ó, um exemplo de como muitas vezes um peão não é uma vantagem tão grande. Se joga dama B3, ele pretendia continuar assim, o Kaspa. Dama por B3, cavalo por B3 e F5. Porque isso também estraga a estrutura das brancas, né? Se trocar em F5, fica os peões todos quebrados. E se volta o cavalo para D2, torre C8. Agora ele vai entrar aqui na sétima, né? E ainda tem um contra-jogo muito bom pelo peão. Muito bom. Me lembrou um pouco a compensação que tem naquela linha da Saimish que sacrifica peões pelo bloqueio. É, então, isso aqui foi uma Benoni, acho, não foi uma Índia do Rei, mas lembra um pouco mesmo. Então foi dama C6, e aí ele joga torre B8. Esse lance aqui é legal, bem corajoso.
que vocês acham agora de torre B1 pras brancas? Vou deixar vocês calcularem algumas linhas e avaliar. Torre B1 aqui. O que vocês acham? Peão a menos não influencia muito nesse caso porque o material das peças compensa. Não, mas a pergunta é bem objetiva, assim, ó, torre B1, como que avalia esse lance? É bom pras brancas? Leva mate? Como assim leva mate? Dama por B1, cavalo por B1, torre B1, rei G2. Parece bem ruim agora a torre B1. Será que o Kasparov tava querendo sacrificar a dama aqui? Será que ele ia sacrificar? Certeza, né? Porque torre B1... Então ele joga torre B8 provocando torre B1. Porque torre B1, se não for sacrificar a dama, cai a torre lá em B8. E aí dá pra pensar, então vai forçar ele a entregar a dama. Mas era isso que ele queria. Dama por B1, cavalo por B1, torre B1, rei G2, torre B2, rei F1 e bispo E5. E aqui a coordenação das peças das pretas compensa bastante o material. Acaba sendo equivalente aí a dama por torre e peça nessa posição. Ele dá a seguinte linha, inclusive, dama E8, rei G7, aí bispo E7, que parece ganhador para as brancas, na verdade, porque tem dama F8 aqui. E aí caiu F7 ou D6. Só que o Kasparov tinha calculado isso, ele viu que dava para jogar torre B1, rei E2, cavalo F4, rei D2, torre B2, rei C1, cavalo D3, rei D1, cavalo F2, rei E1, cavalo D3, o rei volta para F1, mas agora ele dá o cheque não em F2, né? Se ele der o cheque em F2, o rei vai para G1. E aí as pretas perdem. Aí acabou, porque vai levar lá o cheque em F8 o ganhador. Mas ele joga torre B1. Rei E2, cavalo F4 e o rei não consegue escapar dos cheques. Não tem mate, mas tem esse perpétuo. Então ele já tava aqui de olho em sacrificar a dama pra forçar um perpétuo. É perpétuo, pô. Ele tá ali com um peão a menos, né? O cara não fez nada de errado também, o porte. Mas pra vocês terem ideia, né? Do que ele tá falando dessa coisa de que ele percebeu no torneio que os grandes mestres sempre buscavam as chances de vitória, que os caras nunca davam de graça o empate. Nunca empatavam fácil. Igual ele empatou no outro final ali com o cara. Que ele oferece empate, assim, no final que só ele joga. E aí ele percebe que o cara viu, mas não queria o empate aqui, o porte. Ele queria jogar pra ganhar. Então ele joga mais arriscada. Dama por D6. Ele calcula aqui e viu que dá pra jogar dama por D6. Pega o segundo peão. Mas concordo com o Ed Silva aí. De qualquer forma, isso é uma obra de arte, essa linha. Realmente, é um cálculo bonito, né? É um esquema de empate ali bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. O perpétuo, que o rei vai pra um lado, vai pro outro e não consegue escapar mesmo assim. Então, dama por D6, bispo E5 e jogou dama D7. Ele fala que dama C6, dama A3 parece bem arriscado para as brancas, com a torre entrando em B2 ali. Então foi dama D7, dama D4, aí voltou a dama aqui para G4, torre B2, e ele joga nessa posição torre D1, defendendo o cavalo. Mas ele quer jogar tá jogando de uma forma ambiciosa aqui o porte. Ele quer estabilizar a vantagem dele. Ele quer estabilizar e depois jogar pra converter os peões. Tá tentando ganhar mesmo. Cavalo F1 era um outro lance pra tentar coordenar a posição, mas depois de dama D3 tem algumas ameaças chatas para as brancas, né? Que as brancas estão levando como bispo D4 aqui. E aí tem problemas, né, com as peças. Então jogou torre D1, dama D3, dama C8. Ele dá um cheque e a dama volta agora pra defender em C4. Aí foi... Aqui não dá pra jogar torre por D2, que parece eliminar a defesa da dama, porque as brancas jogam dama D3.
E ganha, né? Fica com material decisivo. Vantagem decisiva. Então jogou dama A3. Ele tá com 2 a menos agora, 2 peões, mas ele mantém vários pontos sob ataque, né? Ele tá ameaçando a torre por D2, tá caindo F3, tá vindo um cavalo F4. Como que é? Dama F2 em vez de dama D3 seria ruim? Quando? Qual posição? Ah, tá, entendi. Aqui, né? Dama F2. É que eu acho que dá pra jogar dama G1, não dá? Acho que dama G1. Parece possível. E defende tudo. Dama E2 ainda, né? Incomoda um pouco, eu acho. Interessante, interessante. Parece uma possibilidade. Dá uma incomodada ainda nas brancas. Não fica tão fácil de soltar as peças. Talvez dama G2, então, né? Ah, dama G2. Dama G2 acho que é mais suave. Troca e cai o cavalo? Não, o cavalo tá defendido. Como cai? Não, acho que dama G2. Mas pode ser que seja interessante, sim. Dama D3. Torre C8. Rei de 7, dama C4, ele jogou dama A3. E aí a dama das brancas voltou a tempo de defender aqui, dama E2. Agora que é um momento interessante, importante. Ele tem que encontrar um lance bom aqui, o Kasparov. Porque o branco ainda não tá tão fácil, mas tá começando a consolidar a posição. Por exemplo, cavalo F4 aqui é um erro. Parece bem agressivo, mas não é um lance bom. Qual que é o problema de cavalo F4? Live de 24 horas, ô Evandro. Aqui é trabalho. A gente vai até começar a semifinal amanhã do Continental. Daqui a pouco vai ter o speedrun, depois torneio de bullet com seguidores, depois torneio de ultra bullet, arena de 3 horas, puzzle rush até bater o recorde, e aí já tá na hora da semifinal, aí tá tranquilo. Cavalo C4 direto? Cavalo C4 tem só um detalhe aí, que é um problema, que é o seguinte. Se jogar cavalo C4 direto, torre por E2, e quando cavalo por A3, cavalo H3 é duro, hein? Cavalo H3 é triste, ameaça cavalo F2, ataca o bispo e ameaça mate. Então toma primeiro. Bispo toma F4. Bispo F4 e agora cavalo C4, aí sim. Aí as brancas têm vantagem no final. Porque deu esse duplo aqui, né? Só que não vai ter cavalo H3 depois. Então torre por E2, cavalo por A3, torre por H2, rei G1. E ainda tem um peão a mais. Então o Porte aqui tá tentando, até o último, as chances dele. Mas o Kasparov fala que ele devia ter jogado dama A2 nessa posição, mantendo a pressão. Mantendo a pressão na sétima. Por exemplo, bispo E3, cavalo F4 e dama F1. E agora... Se jogasse o dama C4, ainda tentando trocar damas, aí leva a torre por D2 mesmo. Porque se tomar a torre, cai a dama, e se dama por A2, torre por D1. Bispo G1 e bispo D4. E as pretas ganham. Então, dama F1 e aí torre C2. Aí ele para a análise aqui, falando que nessa posição é bem difícil sugerir um plano para as brancas, porque as peças estão muito amarradas. Realmente, né? Ele fica pressionando ali H2, não pode tirar a torre, não pode jogar a torre 1 que o bispo tá tirando essa casa. Fica bem incômodo mesmo. E talvez num apuro de tempo, de repente quem tá jogando para ganhar aqui são as pretas. Se o branco não consegue achar lance, né? Aí o preto que tá jogando por vantagem. Mas ele não fez esse lance aqui, o Caspa. Ele deixou passar o dama A2. Ele jogou dama A4. Querendo ameaçar ali, eu acho, o cavalo F4, né? Sem levar cavalo C4. Só que agora foi torre B1. Não pode trocar essa torre, claro. Ele mantém na sétima. E voltou o bispo para E3 antes de chegar o cavalo F4.
E agora? Mais um momento importante para as pretas. O que as pretas têm que fazer aqui? Porque uma coisa que ele comenta é que o branco tá quase consolidando essa posição. Então o que o preto precisa fazer, vendo que o adversário tá quase consolidando a vantagem? F5? Caramba, F5 é raça, hein? F5 é muita raça, pô. Você abre seu próprio rei ali, vambora. Vamos que vamos, né? Tem que tomar cuidado com uma ideia aí das brancas. Que eu acho que o pessoal tá esquecendo. Do conforto da sala é fácil mandar F5 na partida dos outros. É que aí o branco lança um contra-ataque até, né? Não vai ter um contra-ataque pesado daqui a pouco? Acho que vai. Bispo G3 na confiança, não, no blefe, né? Tipo, Bispo G3 e olha pro lado, assim. Bispo G3 e fala, putz, não acredito, pendurei o bispo. Aí é fácil, né, ô Matheus? É, aqui o Kasparov percebeu que o branco tá quase consolidando, porque conseguiu dar uma expulsada nas peças das pretas e provavelmente ele já tava incomodado com essa ideia aqui, ó, dama C4. Então, se joga cavalo F4, dama C4. Aí começa a organizar o jogo das brancas. Daqui a pouco chega bispo D4, troca o bispo. Algumas pessoas sugeriram bispo D4. Eu acho que bispo D4 é... Não é interessante bispo D4. Mas é aqui dama D3, provavelmente. Ah, só que dama D3, ó, toma, toma e dama C2. E aí? Quem segura as peças, né? De repente, bispo D4 é possível também. Não parece ruim. Não parece um lance ruim, não. Parece jogável. A menos que jogue bispo D4, dama D4 e cavalo B3. Ah, aí chegamos ao recurso, né? Torre por E2, cavalo por D4. Aí, ó. Aí tá segurando de novo. E no próximo, tipo, dama A7, torre B2. Será? Será que dá isso aqui? Dá, né? Aí o ataque das pretas começando a evaporar, né? Não, então ele percebeu o seguinte, que daqui a pouco vai chegar a dama C4 e aí vai acabar a festa. As pretas vão ficar já passivas. Então ele pega e joga dama D7. E resolve entrar do outro lado. Torre A1 ali não tem? Não tem. Tem não, porque cavalo por A1 naquela posição. Ou eu furei alguma coisa? Ah, torre A1. Ah, ó, eu perdendo a dama ali. Cavalo por A1, dama A1, rei G2, cavalo F4. Olha, só malandro nesse chat, hein? Só malandro nesse chat e aí ganhou a dama das pretas. Das brancas, quer dizer. Então não dá torre B2. Se não dá torre B2, ainda tem algumas dificuldades, na verdade. Porque, por exemplo, dama D3 e dama F2. Então teria que ser dama F1, aí cavalo F4. É, mas dama F1 ameaça torre A1. Aí ameaça mesmo, de verdade. Ah, mas aqui tá muito no jogo, eu acho, ainda. Tá bem no jogo, preto. Dama C7, dama G1, dama C3. Ah, não, aí dama D4. Mas sei lá, RH7, né? Pra dama C3. Ou dama F4. Ah, não, aqui tá bem no jogo ainda. Tá jogando muito. Ganha a dama, mas ali consegue mais que o empate? Consegue, ali ganha o preto, né? Se cair a dama, acho que perde sim o branco. Tá muito mal coordenado pra empatar. Perde sim, com certeza. E tem pouco material pela dama também. Não, talvez, bispo D4. Talvez. Uma possibilidade aí. Mas ele decidiu passar a dama pro outro lado pra entrar lá em H3. Então foi... Dama F2, aqui o lance do porte. Ele fala que a ameaça de dama H3... E aí tem outra coisa também. Eles estão com pouco tempo.
Então o Kasparov observa que a ameaça de dama H3 no apuro de tempo, ela parece ainda mais perigosa, se você não tem tempo de calcular tudo, né? E jogou dama F2 agora. Ele fala que dama F1, pra controlar H3, dificilmente ajudaria mais as brancas. E ele dá a seguinte linha, dama E7, agora ameaça entrar em H4. Aí, dama F2 e dama F6. E ele não consegue ver um jeito das brancas melhorarem a posição nesse momento. Não é tão claro assim, né? Ele fala que, tipo, não tem nenhuma ameaça das pretas, mas também ele não tá vendo como que o branco vai continuar progredindo. Tem muita pressão sempre, né, das peças. E as ideias de bispo C3, cavalo F4, são bem chatas. Então ele muda o foco, de repente, pro outro lado. Dama F2, dama H3. E aqui, no apuro, o Porte deixou passar um detalhe. Ele tava contando com bispo D4. E era melhor mesmo, segundo o Kasparov. Mas ele não jogou porque ele achou que tinha cavalo G3 nessa posição. Cavalo G3. E se rei G1, daí cavalo E2. Porque dama por E2, bispo por D4 e bispo C3. Não, dama por E2, bispo D4 e bispo C3. E se jogar rei H1 de novo, cavalo por D4. Mas no apuro ele não percebeu que ele tinha dama por G3 nessa posição. Porque o bispo tá cravado, né? O bispo não pode tomar a dama. Então deixou passar o porte. Mas aí o Kasparov jogaria bispo D4, dama D4 e rei H7. E aí ele acha aqui que não muda nada comparando com a partida. O peão tá em F3 ou F4. Que a gente vai ver o que aconteceu. Na partida, seguiu assim. Caiu uma posição muito parecida, na verdade. Ele jogou primeiro F4. Aí o bispo do Kasparov veio pra C3. E agora ele joga bispo D4. Ele faz a ideia sem deixar o cavalo G3, né? Faz com cheque. Bispo toma D4. Dama por D4. E rei H7. Kasparov fala que com esse último lance, antes do controle de tempo, né? Pra chegar no 40 ali, ganhar mais tempo. Ele decidiu tirar o rei pra uma casa segura. Mas depois disso, as pretas são obrigadas a forçar um empate. Eu acho muito doido que nessa posição ele já sabe que tem que forçar um empate, assim. Porque pra mim, né, quando eu vi a partida a primeira vez, ainda tá muito distante de falar por que força um empate aqui nessa posição depois do rei H7. Ele fala que F6 era a tentativa de jogar talvez por mais que um empate. De jogar pra tentar ganhar. Porque as brancas teriam que fazer umas escolhas. Uma escolha que não é tão fácil. Mas ele não entrou nessa posição porque aqui já é o lance 41, né? Então a partida ia ser adiada e as brancas teriam tempo de calcular. Aí ele achou arriscado. Mas de fato os lances das brancas não são tão óbvios. Por exemplo, se jogar dama F2, daí dama D3, torre D1, dama C2. E aí é obrigado a jogar dama F3. Precisa defender a torre e o cavalo. Mas agora o que as pretas jogam nessa posição? Qual que é o golpe aqui? Cavalo por F4, né? Exatamente. E segue tudo amarrado no jogo das brancas. Tudo bem amarrado. Aí não pode tomar o cavalo. Se tomar o cavalo, cai a torre. E se jogar D6, torre A3. Aí não pode tomar a torre agora porque dama por D1 já é mate. Dama F1 e torre D3 e as pretas ganham. Então esse já não dava. E outro que ele fala que não dava é dama B4 também. Aí ele dá uma sequência legal. Cavalo G3, rei G1, cavalo E2. Lógico que rei F2 aqui vai perder rápido, né? Dama por H2 ou cavalo por F4. Quer dizer, dama por H2 primeiro, certeza. E quando o rei H1 tem esse, torre por D2, por causa de dama F3. Dama E7, rei H6, quer dizer, dá os cheques, né? Porque é o que tem, mas o rei sobe. E escapa dos cheques. Não tem torre G1 aqui porque o cavalo tira essa casa. Então, apesar de não ter dessas posições aqui serem perigosas para as brancas, o Porte teria tempo de calcular e descobrir dama C5, que é o correto. Porque dama C5 ele começa a ameaçar o próprio ataque, né? A criar o próprio ataque aqui, entrando lá.
E nessa posição não dá pra jogar cavalo por F4 por causa de dama C7. Esse é o cheque que ganha o cavalo, e aí as brancas estão ganhas. Então aqui teria que jogar cavalo G3, rei G1, cavalo E2, rei H1, só que agora o torre por D2 falha. Ele teria que jogar cavalo G3, né? E repetir, porque o torre por D2 leva a torre B7 e a dama entra lá em F8. E aí torre H7. Na outra variante, só a dama que tava dando cheque, né? Em F8, H8, mas aqui ele invade com a torre também. Por isso que ele decidiu forçar o empate. Mas vamos ver como que ele forçou esse empate, que é legal também. Rei H7. Agora jogou bem o branco. Torre G1. Porque precisa controlar esse cheque aqui, né? Tava ameaçando dar um cheque em G3, região e cavalo E2, ganhando a dama. Então ele joga torre G1. Aí, o Kasparov faz um lance sutil. Rei G8, exclama. Preparando a ideia. Bom, o Port mandou D6. E agora é o último problema, então. Encontrar qual é a ideia do Kasparov, a sequência que garantiu o empate. Porque aqui finalmente parece que o branco conseguiu o que queria. Evitou os ataques, evitou as ideias táticas, vai avançar o peão passado e tá ganho. Só que não, o Kasparov tem um último golpe nessa posição. Qual que é o último golpe aqui? Bonito esse, disse o Armin. Não vai dar spoiler então pra galera, né? Se já viu. Torre por cavalo, Marlon, mas e aí? Pra perder. Torre por cavalo pra perder. Incrível, né? Torre por cavalo e abandono depois. Não, esse tema é legal, vale a pena tentar descobrir, vale a pena. Opa, valeu aí, Rafael Faleiro, pelo Prime. 2 meses já no canal, hein, de Prime. Obrigado. Valeu pelo apoio. O Luan falou torre por D2 e tem um perpétuo? Mas como assim, Luan? Torre por D2 e tem um perpétuo? Aonde está o perpétuo? Tem que dar a linha. Aqui trabalhamos com jogadas. Torre D2, dama D2, dama F3, dama G2, cavalo G3, HG3, dama H5, dama H2, dama F3, eu acho. Ah, tá. Agora estão falando a minha língua aí, lances. Aí sim, tem que dar lance. Pois é. Kasparov joga torre por D2 nessa posição. Dama por D2, dama F3. Se cobre de torre, dama F1, torre G1, dama F3. Então tem que cobrir de dama, né? E agora ele finaliza, né? Ele completa aqui a ideia do empate com cavalo G3. Liberando a casa H5 pra dama, mas também porque joga HG3. E agora, essas peças aqui prendem, né? O rei das brancas e não consegue escapar dos cheques. Dama H5, dama H2, dama F3. Torre G2. Agora ele dá o cheque em D1. Se volta a torre, dama F3. E se dama G1, dama H5. Torre H2, dama F3. E perpétuo, não tem como fugir do perpétuo. O mais legal é que se fosse uma dama no lugar da torre em H2 era empate ainda. Daria no mesmo, se fosse uma dama ali. Isso torna a posição mais incrível ainda. Quer dizer, eu acho, né? É, se fosse uma dama ainda empataria. 2 damas contra uma dama. Mas é por isso que o rei G8 exclama ali. Porque se ele tenta fazer a mesma ideia com o rei em H7, daria totalmente errado, né? Se ele joga aqui. E cavalo G3. Aí tá cravado. Aí ele perde. Por isso que ele joga rei G8. E quando D6, aí sim dá certo. Só que tem que ter a ordem certa também. Porque se joga cavalo por G3 primeiro, toma de torre. Torre por D2. Dama por D2. Dama F1. Torre G1. Dama F3. Dama G2. E você não tem a coluna H aberta. Precisa da coluna H aberta, né? Então só essa ordem funciona.
torre por D2, aí dá o cheque e depois cavalo G3. Então ele faz tudo certinho, né? E aí conseguiu empatar essa partida. Mas legal, né? Porque é uma partida muito lutada aí. E o cara de brancas, o Porte, tava tentando ganhar também, né? Tava jogando pra puxar, pra explorar a vantagem material, mas o Kasparov também mostrou bastante recurso defensivo. Lance de engine do rei? Não, os caras calculam, né? É cálculo, é cálculo. Os caras calculam, pô. Aí outra, aqui teve o adiamento. Vamos ser justos, vai. Aqui teve o adiamento. Então o Kasparov foi pro quarto. Aí ele calculou tranquilo. Ele calculou igual se fosse um exercício. Daí no exercício ele percebeu que torre G1, rei G8 e mecanismo de empate aí. E é boa. Provavelmente ele deve ter calculado também uma linha tipo cavalo F4. É que ele não fala isso, né, nas análises do livro, mas ele deve ter calculado alguma linha dessas e viu que não tinha como forçar a barra, né? Talvez dama F6 aqui. Porque esse torre D2 dama por F7. Depois vai, sei lá, cair o cavalo, né? E coincidentemente a dama defende tudo. H2, F3, G2, tudo defendido e o preto tomando mate ainda. Mas aí ele decidiu empatar com o rei G8. Mas, bem legal a partida. Muito, muito massa. E essa é mais uma experiência do Kasparov aí no torneio de Moscou de 81. Bom, a próxima partida, que é essa aqui, ó. Kasparov e Ulf Andersson. Ela é muito complexa, então a gente vai deixar pra semana que vem.